Antes de continuar assistindo esse vídeo, me deixe falar rapidinho sobre uma novidade. Nós aqui da Igreja Manifesto em Uberlândia estamos iniciando no meio do ano uma escola para todos aqueles que buscam capacitação em missões urbanas. O curso é em período integral e acontece entre julho e dezembro, com disciplinas das mais diferentes áreas do conhecimento: eclesiologia, missiologia, missão integral, história da igreja, totalizando 24 disciplinas teóricas e práticas. Mais informações diretamente no nosso site ou na nossa página do Facebook. Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 33 do vlog da Bíblia Freestyle. Essa semana quero estar falando sobre Santa Ceia, quem são as pessoas que estão aptas a participar da mesa do Senhor e sobre as divergências doutrinárias que muitas denominações acabam adotando que as fazem pensar tão diferente das demais igrejas. Será correto negar acesso à mesa do Senhor a alguma pessoa? A ceia é um dos sacramentos que foi ensinado pelo Senhor Jesus para que fosse repetido continuamente na vida da comunidade, ou seja, na vida daqueles que se dizem cristãos e vivem juntos como igreja. Resumidamente, a ceia é o momento em que os cristãos se reúnem para partir o pão e para dividir o vinho, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus que deu da sua própria carne e do seu sangue para que pudéssemos encontrar salvação. Existem muitas divergências, inclusive com relação a como acontece a Santa Ceia, olhando pelo lado espiritual. O catolicismo romano, por exemplo, afirma que o pão e o vinho ali, eles se transformam no corpo de Cristo realmente. Existem outras denominações que afirmam que aquilo se torna o corpo de Cristo somente durante aquele momento. Mas a grande maioria das igrejas afirmam que o pão e o vinho são simplesmente símbolos e por isso podemos inclusive substituir o vinho pelo suco de uva para que possamos compartilhar do cálice com crianças e com pessoas que têm um problema com o alcoolismo. Mas sem sombra de dúvidas, o que há de mais polêmico sobre a Santa Ceia é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. É aquela ideia de que cada um deve examinar a si mesmo para que não tome da Santa Ceia indignamente, pois aqueles que o fazem acabam atraindo sobre si muitos males. Sem sombra de dúvidas, sentar-se na mesa do Senhor é algo que envolve uma responsabilidade. Mas creio que é uma aplicação exagerada sobre essa suposta pureza da comunhão dos santos que acaba sendo fiscalizada pelas igrejas. Ou seja, ao invés da igreja ser a comunidade da graça, o grupo de pessoas que servem, que vivem para Jesus Cristo e que estendem esse jantar, essa celebração para que todos possam se sentar à mesa do Senhor, nós acabamos nos tornando o oposto disso. Ou seja, juízes de todas as pessoas, dizendo que aqueles que não são nós mesmos estão impossibilitados de experimentarem da comunhão no nome do Senhor. E daí vem aquele tanto de regras, do tipo, se você não der bom testemunho ou não for batizado, você não pode tomar a ceia aqui. Jesus, em determinada ocasião, disse a Pedro que ele deveria cuidar dos seus irmãos quando se convertesse. Isso dá a ideia, então, de que Pedro se assentou na mesa da ceia junto com o Senhor, sem ser convertido. Se Jesus não negou a ceia nem para Pedro naquele determinado momento e nem para Judas Iscariotes, por que nós então deveríamos fazer isso? Ah, mas Jesus sabia quem Pedro era, Jesus sabia que Pedro ia se converter, apenas uma questão de tempo. Ótima observação, mas aí eu te pergunto, como é que você sabe que alguém vai ser salvo e que é apenas uma questão de tempo? Ah, mas eu prefiro ser conservador, sabe? E impedir as pessoas de se assentarem na mesa do Senhor de maneira assim prematura, para que elas não acabem atraindo maldições para si. Eu discordo desse ponto de vista por alguns motivos muito simples. O primeiro é de que instruir as pessoas a respeito da responsabilidade que é tomar a Santa Ceia é nossa função. Ou seja, se as pessoas estão tomando da ceia indignamente, é porque nós não estamos dando o ensino correto, adequado e no tempo oportuno para essas pessoas. E em segundo lugar, consideramos que uma pessoa chamada de ímpia é aquela que não possui parte nas coisas que são de Deus. Ou seja, tal pessoa possui todas as suas obras, por melhores intencionadas que sejam, como abomináveis diante de Deus. Para aqueles que se perdem, que diferença faz se o cara está tomando da ceia ou não, se ele está atraindo maldição para si ou não? Todos aqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo Jesus já são malditos. Ou seja, não faz diferença alguma na vida da pessoa. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito a respeito de sermos filhos de Deus. Se você olhar bem esse texto, perceberá que o Espírito Santo não testifica com o nosso espírito se os outros são filhos de Deus. Ou seja, qualquer tentativa de definir quem está apto ou não a se sentar na mesa do Senhor pode incorrer em erros. Se estamos partindo do pressuposto de que erros são possíveis,
Seria muito melhor chamar o ímpio de irmão do que chamar o irmão de ímpio. E pela mesma lógica, tentar impedir com que as crianças se assentem na mesa do Senhor seria algo similar àquela ocasião em que Jesus repreendeu os seus discípulos por impedirem que as crianças chegassem até ele. Ora, se o reino dos céus é para as crianças, então por que nós estamos dizendo que elas não estão aptas a se assentarem na mesa do Senhor para celebrar aquilo que é a lembrança do sacrifício de Cristo Jesus por nós? A verdade é que para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, todas as oportunidades em que nos sentamos para partir o pão deveria ser Santa Ceia. Toda vez que nos reunimos e nos lembramos que o pão é nosso e não apenas meu, trazendo ao entendimento a lembrança de que Cristo foi partido pelas nossas iniquidades, esse momento é um momento sagrado. Ou seja, toda a ceia deveria ser considerada santa para aqueles que são santos. Ah, mas lá na minha igreja é muito diferente o negócio, tem um monte de regras, tem até um manual de conduta. Como eu falei anteriormente, muitas das bases doutrinárias que são criadas dentro dos modelos denominacionais são baseados em interpretações particulares a respeito dessas passagens. Meu questionamento é sobre o quanto realmente possuímos de autoridade para podermos censurar pessoas da oportunidade de participar de algo que possui não apenas um caráter cerimonial, mas também um caráter didático. O único remédio que a igreja possui para todas as mazelas da humanidade é a vida comunitária, a comunhão. E sem participar plenamente dessa comunhão dos santos, ninguém poderá conhecer plenamente a verdade que é revelada pelo Espírito Santo através da nossa vida. Eu espero ter colaborado um pouco com o seu entendimento sobre o assunto e ter pelo menos te feito pensar um pouco a respeito das práticas que são comuns na igreja brasileira. Se você gostou desse ou de outros vídeos, dê um like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever-se no canal. Agradeço a audiência e te espero aqui de novo na semana que vem.